Meu fraterno boa tarde a todos os presentes. Com alegria que recebemos na tarde de hoje, dentro das atividades do PET de História da Fafidam-US, na atividade Integrando Conhecimento, Diálogos Interdisciplinares, o professor Tairone Apolo Pontes Cândido, professor da Universidade Estadual do Ceará, do campus de Quixadá, FECLESC, que gentilmente aceitou o nosso convite para discutir a temática internacionalismo operário nas selvas, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É com prazer, Tairone, que nós te recebemos aqui, tá? E temos certeza que será um fim de tarde bem produtivo, com as tuas reflexões que são sempre, do ponto de vista teórico, metodológico, bem pertinentes, tá? E que, tenho certeza, irá contribuir bastante, não é? Com todos nós, e os nossos alunos irão seguramente agregar bastante conhecimento, não é? Despertando ainda mais isso que é tão necessário a nós hoje, que é essa capacidade de refletir, não é? De pensar, de problematizar as diversas nuances, não é? Desse real que é tão distante de nós, né? Muitas vezes, né? A gente vai percebendo a maneira como ele pode ser lido, pode ser dito, pode ser pensado, né? E aí tu trazes hoje para nós esse recorte temático, esse recorte espaço-temporal, e já estamos aqui prontos para te ouvir, né? E por essa razão passo a palavra para você. Tu tens o tempo necessário para a tua apresentação, então logo você conclua, abriremos o espaço para perguntas, comentários, né? Troca de ideias, tá bom? Seja bem-vindo, querido. Muitíssimo obrigado, José Olivenor, pelo convite. Eu tenho uma grande satisfação de estar aqui hoje, agora, com vocês, né? Parabenizo a programação do PET História da Fafidam, né? E somos parceiros, né? de instituição, de ofício, né? De visão de mundo. Então, é muito interessante mesmo que a gente se aproxime sempre que possível, né? Que a gente esteja em permanente diálogo, e eu parabenizo a vocês pela iniciativa, né? E creio que é importante, né? Que a gente, numa altura dessa do campeonato, esteja mobilizados juntos aqui para refletir. O olhar histórico, ele contribui bastante para com a possibilidade da nossa intervenção no mundo, né? Na nossa sociedade, que precisa tanto da nossa contribuição, né? E eu trago aí algumas reflexões a partir de uma abordagem de um momento do passado, né? Mas que pretende sempre estar mobilizada a partir de questões do nosso presente, né? Das nossas necessidades, né? Sociais, culturais, atuais nesse nosso enfrentamento contra esse dragão, né? Que é a nossa sociedade capitalista contemporânea, que nos devora a todo dia, mas que venceremos, com certeza. A questão que eu apresento aqui como temática aqui para reflexão, né, é uma... Por favor, Olivino, você poderia apresentar aquela projeção de slides, né? Pronto, está aí nessa primeira lâmina, né, o título da fala, que é Internacionalismo Operário nas Selvas, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Se trata de uma discussão, de um processo histórico que envolve trabalhadores de diversas nacionalidades, né, que foram reunidos
nos confins da selva amazônica, no final do século XIX, né? Mas que tem muita conexão com a nossa história mais local, né? Eu explicarei isso logo em seguida, né? Eu sou um historiador que trabalho com a história social do trabalho, né? Que desenvolvo minhas pesquisas nesse sentido. Então, é uma reflexão que procura ver os elementos relacionados à experiência dos trabalhadores a partir de uma história vista de baixo, de uma história cuja perspectiva é pensar a classe trabalhadora como construtora histórica, construtora da história, né? No caso aí, envolvendo trabalhadores de diversas nacionalidades, né? Lidando com situações de opressão e forjando formas de resistência e luta diante dessas experiências vivenciadas, né? Para início de conversa, o nosso trabalho se volta para a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Pode, inclusive, baixar aí um pouquinho para esse mapa, né, que não sei se dá para visualizar direito, mas é um mapa que mostra um trecho, né, de rio, que é o Rio Madeira, né, que fica hoje à altura do Rio Madeira, que toca a cidade de Porto Velho, do estado de Rondônia, né? É ali que começa a estrada de ferro Madeira-Mamoré, beirando o rio, por dentro da mata, da selva, né? Indo na direção do território da Bolívia, né? No final do século XIX, esse território era uma zona de fronteira mal definida entre o Brasil e a Bolívia. Não havia território de Rondônia, pertencia à antiga província do Amazonas, né? E essa estrada de ferro, ela foi construída durante aquela fase de enriquecimento conectado à produção e à exportação de borracha nessa zona, né? E muito impulsionado pelos lucros da borracha, né? Essa ferrovia foi construída, né? Ela liga essa zona da Bolívia, das chamadas terras baixas da Bolívia. É um território muito rico em diversos recursos, o que se chama atualmente de recursos naturais, né? Mas que tinha uma dificuldade imensa nessa época de conseguir encontrar um meio de acesso aos oceanos, nessa época em que os principais meios de transportes eram através da navegação oceânica, né? Então, você sabe que a Bolívia, pela costa, a Bolívia ela não tem mais acesso à costa do Pacífico. Tinha um pouco um trecho pequeno de acesso à costa do Pacífico, mas precisava passar pelo território peruano, mas, sobretudo, havia um problema imenso que era a encosta dos Andes, né? Tudo que era exportado dessa região da Bolívia tinha que passar primeiro pela cordilheira, né? O que atrasava muito a exportação, o transporte de tudo que era ali produzido, né? E com o boom da borracha, esse problema se intensificou, né? A melhor maneira, portanto, foi vista foi o escoamento através do Rio Madeira, que é um rio caudaloso, um rio que permite uma boa navegação relativamente, né? Sendo que, no entanto, nesse trecho entre o Brasil e a Bolívia, um trecho de algumas centenas de quilômetros, né? É um trecho de corredeiras, um trecho interrompido, um trecho que
navegação é interrompida por conta de diversas pedras no meio do rio, que formam cachoeiras, formam corredeiras e impede a navegação. Por isso, a necessidade de construir uma estrada de ferro nesse local, né? A estrada de construir uma ferrovia nesse ambiente, de fato, era um desafio imenso, né? Porque se trata de um território no coração de uma selva tropical que de fato tinha oferecia poucas condições de acesso, tanto para levar até ali os trilhos, as ferramentas, todo o equipamento necessário para a construção de uma ferrovia, que não é pouca coisa, mas também o acesso a trabalhadores que viessem a executar essas atividades, né? Então, foi uma ferrovia construída a duras penas, né? Apenas uma grande força de estímulo imperialista pode explicar o fato dessa ferrovia ter de fato sido construída, né? O livro talvez um dos mais conhecidos que fala da história da Madeira Mamoré seja o livro Trem Fantasma, de Francisco Foote Hardman, né? E em que ele diz que a mentalidade daqueles que impulsionaram a construção da Madeira Mamoré, das elites envolvidas nesse processo, né, estava bem sintonizado com aquilo que ele chama de uma certa vertigem do progresso, é a expressão usada por ele, né? E de fato é uma vertigem do progresso que envolve esse impulso de construir uma ferrovia em condições tão adversas. Então, estamos falando aí de um território tomado pela selva, de um território de uma população indígena ainda bastante presente, né? Diversos grupos indígenas, Muras, Mundurucus, Acangapirangas, Araras, são os verdadeiros donos desse território, que estavam sendo, nesse momento, enfrentando a chegada dos seringais, né? Que eram terrenos apropriados por seringalistas, muitos deles bolivianos nessa época, né? E que ocupavam esse território, né? E tratavam de produzir as pelas de borracha, né? E que era um produto bastante valioso no mercado internacional na época, né? Então, a ferrovia Madeira Mamoré, a primeira tentativa de construção dela recua para 1800 e, se eu não me engano, 68, quando foi definido a primeira tentativa. Uma primeira expedição foi enviada para lá em 1870, uma expedição de engenheiros, técnicos e alguns operários. Quase todos morreram nessa época, porque é uma zona extremamente atingida pelas doenças tropicais, as doenças da selva, a malária e outros tipos de doenças que matavam bastante as pessoas ali naquela região, né? Então, muitas expedições foram enviadas durante o final do século XIX, né? Na tentativa de construir a ferrovia. Primeiramente, tinha que abrir os caminhos pelo meio da mata, né? E abrir primeiramente o caminho para que em seguida fossem assentados os dormentes, que são aquelas toras de madeira
em cima do qual corriam paralelos os trilhos, né? Então, para isso, todo um aparato extremamente complexo era requerido, né? Só que se deparava com esses problemas. O problema das doenças, o problema dos ataques dos grupos indígenas, o problema da fome, inclusive a falta de comida, né? Então, diversos problemas aí estavam relacionados e que explicam essas diversas tentativas, expedições fracassadas que foram tentadas, e finalmente, já no período republicano, já depois da República, em particular quando foi assinado o Tratado de Petrópolis, após o conflito do Acre, né, que foi assinado um contrato com o milionário Percival Farquhar, norte-americano, né, que, de fato, investiu uma imensa riqueza na construção dessa ferrovia, visando os imensos lucros, evidentemente, que derivavam daí, e eles conseguem, entre 1907 e 1912 ou 13, efetivamente construir a ferrovia Madeira-Mamoré. Né? Mas, para isso, foi preciso mobilizar uma quantidade imensa de trabalhadores e trabalhadoras de diversas partes do mundo. Mas diversas partes do mundo, sim. Estamos falando de uma obra que praticamente consumia a vida daqueles que chegavam. Então, muitas vezes, grupos de centenas de trabalhadores chegavam no mês, no outro mês já era preciso trazer mais gente, porque muitos iam adoecendo, morrendo ou desistindo de trabalhar. Então, para isso, ocorreu um sistema de recrutamento e de mobilização de trabalhadores que apenas uma menor parte desses trabalhadores que trabalharam na Ferrovia Madeira-Mamoré era composta por trabalhadores brasileiros ou da região amazônica. A grande maior parte vinha de lugares os mais diversos, do próprio Estados Unidos, onde muitos deles eram trazidos. A classe operária dos Estados Unidos, nessa época, sobretudo, já é uma classe operária internacionalizada, né? São italianos de origem italiana, de origem alemã, ucranianos, portugueses, etc. Gente que já estava como migrante nos Estados Unidos e que reemigravam para a Madeira-Mamoré para trabalhar na construção. Né? Mas você também tinha a vinda de pessoas trazidas de obras como a obra do Canal do Panamá, que naquela mesma época estava sendo construída, né? Gente que trabalhava nas construções de ferrovias na região do Caribe, de uma maneira geral, né? Na América Central e no Caribe. Muita gente veio gente de origem galega, europeia, mas que trabalhava em Cuba, também foi para Madeira-Mamoré. Gente trazida da Alemanha diretamente, gente trazida de os mais diversos lugares do planeta que você possa imaginar. Da Venezuela, da Colômbia também, né? Ali vizinho, mas uma vizinhança bem distante, nas dimensões amazônicas, né? Mas que você tem aí estimada a presença de cerca de 40 ou mais nacionalidades diferentes, de pessoas de nacionalidades diferentes que trabalharam na construção da Madeira-Mamoré em todas essas expedições. Né?
Por isso que eu estou falando aqui em termos de internacionalismo operário nas selvas, né? Porque, de fato, esses trabalhadores que vão atuar na construção dessa ferrovia vão desenvolver uma experiência de relação, né? Como classe, como gente que enfrenta junto os problemas, os desafios do trabalho opressivo, né? Marcado por essas diferenças nacionais, essas diferenças culturais que as suas diferenças nacionais traziam. Também não podemos deixar de falar dos indígenas, que também eram agenciados, né, através de um esquema um tanto diferente, porque muitos deles prestavam seus serviços por meio do agenciamento dos próprios seringueiros interessados no avançar da obra da Madeira Mamoré. Que quando não precisavam, porque muitos desses indígenas trabalhavam diretamente nos seringais, quando não precisava atuar de uma maneira mais intensa nos seringais, eram fornecidos como mão de obra, entre aspas, né, para a construção. Prestando serviço inestimável, porque os indígenas é quem sabiam navegar, é quem sabia subir os trechos de corredeira com aqueles igarités, aquelas canoas, aquelas embarcações que tão difícil de se fazer, né? E também eram elas, os indígenas, que conseguiam os recursos de sobrevivência da floresta. Se você botasse uma espingarda na mão de um alemão, de um norte-americano, dificilmente ele saberia como obter alimentos ali, né, naquela região. A gente não pode ter uma visão idílica da selva amazônica, uma ideia de que as pessoas, que ali é uma riqueza de recursos, é uma riqueza de recursos, com certeza, né? Mas não é fácil de você conseguir viver ali se você não tiver um conhecimento ecológico adequado, né? Compatível. Coisa que os indígenas tinham, mas os outros não. Então, eu estou falando disso para colocar um pouco dos aspectos gerais dessa construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né? Estou fazendo isso. Eu queria que Olivinô pudesse passar, por gentileza, algumas imagens que eu selecionei aqui para o começo da nossa aqui. É um trecho, né, sendo construído. Percebe, inclusive, na vestimenta diferente dos trabalhadores, né, uma pessoa ali com um sombreiro, a gente imagina logo, e um bigode daquele deve ser um mexicano, alguma coisa do tipo, né? Já tem outros de uma pele mais escura, né? Então você tem aí já uma ideia dessa... Vai passando aí, dessa diferença. Ó. Isso daí já é uma outra situação, né? Em que você vê, eles estão protegidos aí, certamente... você vê que eles estão protegidos do sol, que é muito pesado, né? O sol do equatorial, né? Da zona equatorial, mas eles também estão protegidos dos mosquitos que transmitem as doenças, né? Trabalhar com esses mosquitos da selva e trabalhar com as formigas e com os perigos de ataque de onças, né? É uma coisa bem complicada no caso dessa construção em particular. Por favor, pode passar. Aí tem uma foto que todas essas fotos estão disponíveis na internet através do site do Museu Paulista, certo? E lá tá definido como trabalhadores orientais. Essa foto aí é chamada de trabalhadores orientais. Né? E você, de fato, percebe os olhinhos puxados dessa gente. Vai passando. Dana Merrill foi o fotógrafo, o principal fotógrafo da construção da Madeira Mamoré,
e que ele se preocupava em registrar os tipos, né, de trabalhadores, como aparece aí nesses retratos, né, mais individualizados. E aí a presença também feminina, né? Apesar de a construção da empresa norte-americana controlar a presença feminina, as mulheres não poderiam, em teoria, estar lá na construção, né? Você tinha muitas barbadianas, né? Mulheres vindo de diversos lugares, trabalhando em atividades mais direcionadas, como lavadeiras, no caso aqui são lavadeiras, né? Mas também trabalhando nas enfermarias do Hospital da Candelária, que era o principal hospital de lá, né? E também aquelas não admitidas oficialmente na prostituição, né? Etc. Pronto, então... tá. E aí, obviamente, temos uma foto de uma pessoa presa, que havia também a cadeia, né, local. Afinal de contas, se tratava de um local, de uma zona de muita tensão, né, de uma tensão social muito, muito grande. Bem, como é que eu chego a essa questão? Né? Como é que eu chego a essa... Eu fiz, no ano retrasado, ou já faz 2 anos, o meu pós-doutorado na Unicamp, né? Onde eu quando eu me dediquei a essa pesquisa sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu, nas minhas pesquisas anteriores, me dedicava à construção de ferrovias e outras obras, como o Libenot sabe, né? Acionadas durante as grandes secas que ocorreram, né, no Ceará entre os finais do século XIX e o começo do século XX. Né? E durante a seca de 1878, consultando os documentos lá do Arquivo Público de Fortaleza, do Arquivo Público Estadual de Fortaleza, do Ceará, no Fundos Socorros Públicos, né, eu me deparei com uma listagem de 600 pessoas registradas numa listagem chamada Relação do Pessoal Engajado para a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Isso no ano de 1878. Né? Então, foram 600 retirantes, né, mobilizados em Fortaleza, agenciados por uma pessoa chamada José Paulino von Honholtz. O nome dele é de origem alemã, se eu não me engano. Né? Esse Honholtz, ele já era uma pessoa que havia vivido no Ceará nas décadas anteriores. Foi ele quem... com associação com capitalistas ingleses, ele que tinha a empresa que criou o primeiro sistema de fornecimento de água na cidade de Fortaleza, né? de água encanada da cidade de Fortaleza. Inclusive, eu acho que aquelas caixas d'água que tem ali no Benfica, né? Talvez tenha sido... ou as antecedentes dela tenham sido feitas por essa empresa. Né? Só que nesse ano de 1878, José Paulino von Holtz, essa pessoa, ele estava morando em Manaus e, sabendo da necessidade de pessoas para trabalhar na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ele decide vir até Fortaleza e levar retirantes para lá, né? Então, a gente fica sabendo que em agosto de 1878, 600 retirantes partiram de Fortaleza, né? A pesquisa mostrou que eles partiram naquelas condições tão
precárias, como são aquelas das viagens feitas pelos retirantes nessa época, né, em que eles foram passando fome e sofrendo castigos físicos até na viagem até Belém. Em Belém, eles já estavam desabastecidos de comida. Os comerciantes ficaram sabendo que os comerciantes de Belém já não iam mais fornecer alimentos para o navio que eles estavam, né? E aí eles fazem um motim em Belém. Se amotinam dentro da embarcação, o que faz com que desses 600, 100 sejam retirados da embarcação e deixados para trás em Belém e sobem o rio Amazonas até Santo Antônio do Rio Madeira, que é o local onde estava começando a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Estão entendendo, né, a trajetória que eu estou fazendo, né? Estou explicando isso porque a minha fala agora, eu vou passar a relatar aspectos dessa história durante o ano de 1878, né? A história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, da construção, ela é muito abrangente, envolve uma riqueza de aspectos muito grande. Então, eu me voltei nessa pesquisa para trabalhar com essa expedição que acontece em 1878, né? Dando prosseguimento, uma pessoa aqui aliás, nessa época, uma firma composta por 2 irmãos que eram engenheiros, construtores de ferrovia nos Estados Unidos, com sede na Pensilvânia, né? Philip e Thomas Collins. Esses 2 irmãos, eles são contratados para organizar essa expedição de construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré nesse ano de 1878, né? Então, eles são contratados e imediatamente começam a mobilizar, já nos meses finais de 1877, lá nos Estados Unidos, começam a mobilizar gente para trabalhar na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E logo na passagem do ano de 1877 para 78, parte da Filadélfia uma embarcação lotada de trilhos, de equipamentos, de engenheiros e de trabalhadores vindos para a Madeira-Mamoré. Eu pude consultar através do site da Biblioteca do Congresso, que disponibiliza os jornais dos Estados Unidos dessa época. Deu para encontrar diversas matérias que falam de toda uma euforia envolvida nesse momento que envolveu os trabalhadores que vieram trabalhar na Madeira-Mamoré. Era um período de uma crise econômica intensa, derivada desde o ano de 1873, essa crise estava provocando um desemprego muito grande nos Estados Unidos, em particular entre os trabalhadores de construção de ferrovias. Depois da Guerra Civil Norte-Americana, que terminou em 1870, né? Acontece... 1865. Né? Desde então, acontece a grande expansão de ferrovias. Já existiam ferrovias construídas antes, mas a partir de então, é o boom da construção ferroviária nos Estados Unidos. Lá, as ferrovias já eram construídas por trabalhadores de diversos países diferentes, né? Então, você tinha nos estados do Sul os afrodescendentes, você tinha os italianos e os alemães nas regiões do Sudeste, você tinha os japoneses construindo nos estados do
do noroeste dos Estados Unidos, você tinha mexicanos construindo estradas de ferro mais no território sudoeste, e você tinha os chineses construindo a Transcontinental, aquela ferrovia famosa de lá. Só que nessa época, muitos desempregados. Então, quando surge a possibilidade de trabalhar na ferrovia Madeira-Mamoré, há uma procura muito grande, né? Dos escritórios dos irmãos Thomas Collins e Philip Collins, e eles rapidamente conseguem lotar uma embarcação e mandar para cá. E poucos dias depois, essa primeira embarcação se chamava Mercedita, a segunda embarcação se chamava Metrópolis. E nessa segunda embarcação, eles também lotam um navio, e quando ele é mandado para o Brasil, ele naufraga ainda na costa norte-americana. E, ao mesmo tempo que ele está naufragando, as primeiras notícias, das primeiras impressões que esses trabalhadores que vieram primeiro, estão acompanhando a minha narrativa, né? Esses primeiros que estavam chegando no Brasil, eles mandam as primeiras notícias dizendo: não devem vir para o Brasil. Aqui é um lugar que não tem condições nenhuma de trabalhar. E aí, eles já começam, a situação muda. Aquela euforia toda procurando trabalhar na Madeira-Mamoré já se reverte, né? Então, os primeiros grupos eram de trabalhadores alemães e irlandeses, que, inclusive, presumivelmente, aqueles que tinham mais habilidade na construção ferroviária. A partir das notícias que chegam lá, começa a escassear a procura. E aí os agentes da empresa começam a procurar trabalhadores nos subúrbios de Nova York, nas zonas mais pobres, procurando mobilizar aquela imigração mais recente, que era de italianos, sobretudo, que tinham pouca experiência na construção de ferrovias, no entanto, estavam mais dispostos a contrair uma relação de trabalho precarizada. Então, começa a se dar continuidade a isso. Estou só colocando elementos para se perceber como havia já uma política por parte dessa empresa, desse empreendimento, de tentar controlar o fornecimento de trabalhadores para a Madeira-Mamoré através de uma política migratória, fazendo a mobilização de grupos étnicos e nacionais diferentes, conseguindo com isso tentar contornar a resistência dos trabalhadores em virem para a Madeira-Mamoré. Espero que vocês estejam entendendo essa apresentação aqui, porque o que eu vou falar agora tem a ver com isso. Com o andar da construção ao longo desse ano de 1878, esses primeiros trabalhadores que chegam ao palco da ferrovia, Madeira-Mamoré, a Santo Antônio, que é o lugar do rio Madeira, onde estava sendo construída a ferrovia, eles começam a articular protestos, reclamações e greves, inclusive. E já no mês de março, eles chegaram em fevereiro, já no mês de março, há uma notícia de um levante de 300 trabalhadores que se armam e vão até o Trapiche, onde está o navio atracado, com o engenheiro Thomas Collins, e exige o fornecimento de alimentos, o socorro de medicamentos, condições de trabalho e pagamento
de salários que já estava faltando. Eles estavam trabalhando sem nem receber salários. Então, começam esses protestos e há uma troca de tiros nessa situação. E não se sabe direito quem deu tiro em quem. Existe um inquérito policial que coloca algumas testemunhas e, da parte dos trabalhadores envolvidos, dizem que quem atirou primeiro foi o engenheiro. Né? Mas não se apurou direito, as matérias do jornal não se chega a uma conclusão. O fato é que aconteceu um conflito armado, um conflito forte, trabalhadores foram presos e, como não tinha nessa época nem lugar para alojamento, o pessoal dormia nas barracas de palha, eles pegaram os próprios trilhos da ferrovia e montaram uma espécie de gaiola para prender esse pessoal. Imagine esse pessoal preso debaixo do sol de meio-dia na selva, né? Então, eles quase que enlouquecem ali naquele momento, né? Bem, muitos começam a desertar. Muitos são presos, depois contornam a situação, depois começa a haver deserção. Gente que, desesperado, começa a fugir ou para a direção da Bolívia, não se sabe mais. Teve um grupo de 70 pessoas que saiu para o meio da selva da Bolívia, nunca se teve mais notícia desses italianos, era um grupo de italianos. Os outros já tiveram mais sucesso descendo os milhares de quilômetros do Rio Amazonas até Belém, imagine, em botes improvisados, né? E muitos também adoecendo e morrendo por conta das doenças. De fato, se tornou urgente trazer mais pessoal para continuar a obra. E aí que entra, primeiramente, uma tentativa de trazer trabalhadores negros do sul dos Estados Unidos, que os agentes da empresa tentam, em meados de 1878, trazer para a Madeira Mamoré. O curioso é que essa gente, eles se organizam em assembleias, fazem meetings para discutir a situação e, de fato, não aceitam vir para o Brasil, sabendo que o Brasil era um país escravista e temendo serem escravizados no Brasil. A gente sabe que esse período lá já tinha acontecido a abolição da escravidão nos Estados Unidos, nesse ano, né? Desde a Guerra Civil já tinha acontecido a abolição, mas durante todos os anos subsequentes, a classe senhorial, a antiga classe senhorial, procurava, de toda forma, subjugar novamente os negros trabalhadores às condições mais próximas possíveis da condição de escravos que eles tinham antes. Então, esses trabalhadores negros já lutavam lá nos Estados Unidos contra a sua reescravização informal, digamos assim, né? Quanto mais vir para o Brasil e serem escravizados legalmente, digamos assim, que era o que eles temiam, né? E, de fato, não vem esse grupo de tentativa, essa tentativa não consegue acontecer. E aí que entram os retirantes das secas do Ceará, né? Aí é nesse momento que o José Paulino von Hohenholtz vai até a Fortaleza e mobiliza essas 600 pessoas que vão trabalhar na Madeira Mamoré. Bem, o interessante nessa história é que esse grupo de cearenses, a maioria era de homens jovens, até 40 anos. Dá para a gente ver isso naquela relação que eu mostrei ali, uma imagem dessa relação para vocês, né? Eram jovens,
na maioria homens, poucas mulheres e algumas crianças, mas a maioria jovens e homens, certo? Que chegam lá essa daí mesmo, que o Oliveno está nesse documento aí. Que essa população, esse grupo, chega em Santo Antônio do Rio Madeira e, apesar de toda a barreira linguística que você possa imaginar, os norte-americanos ou os imigrantes dos Estados Unidos conseguem transmitir para eles a situação. Vocês vão sofrer como nós já estamos sofrendo. Vocês vão ficar sem receber, vão adoecer, a situação é essa. Né? Isso é relatado por um relatório do próprio José Paulino von Holtz, que explica essa situação. Os americanos, eles convencem os cearenses a cruzarem os braços e eles promovem uma greve, uma suspensão dos trabalhos. A duras penas, o José Paulino von Holtz, essa é a versão dele próprio, consegue reverter a situação, né? Mas, de fato, muitos cearenses também vão desistindo de trabalhar. Bem, para ir finalizando, né, o que a gente pôde apurar também dessa experiência toda é que em Belém havia um consulado, uma legação do consulado norte-americano, não havia em Manaus, que é mais próximo de Santo Antônio, mas havia em Belém, a porta de entrada ali do Rio Amazonas. Então, lá em Belém, o cônsul norte-americano relata nas suas correspondências, que a gente pôde consultar durante essa nossa pesquisa, ele relata que muitos desses trabalhadores da Madeira Mamoré chegavam em Belém nas condições mais deploráveis de fome, doença, com promessas de pagamento em Belém que eram fraudadas, eram enganações, eram vales de pagamentos forjados só para que os empreiteiros de lá, de Santo Antônio, convencessem eles de que eles receberiam pagamento em Belém. Mas, de fato, nunca receberam esse pagamento. O consulado, no final das contas, tenta apurar entre os norte-americanos dali de Belém mesmo, que viviam em Belém, recursos para que esses trabalhadores consigam pegar uma embarcação para chegar nos Estados Unidos. Muitas coisas disso que eu estou falando para vocês também são relatos que aparecem nos jornais dos Estados Unidos, né, de Nova York, da Pensilvânia, de gente que, chegando de volta aos Estados Unidos, procuravam os jornais para fazer as denúncias e explicavam essa situação toda. Né? Então, essa é mais ou menos os traços gerais dessa experiência que durou um ano e meio, né? Porque a obra prorrogou até meados de 1879, né? Mas que envolveu esse tipo de experiência. O que eu queria, assim, para finalizar, do ponto de vista, trazendo alguma reflexão teórica e metodológica, é assim. Primeiro, assim, para um tipo de pesquisa como esse, é muito importante a abertura para a interdisciplinaridade. Né? Você conseguir interpretar bem a relação
da interação cultural entre grupos de nacionalidades diferentes e etnias diferentes, que ao fim e ao cabo é a mesma coisa, né? Você precisa de o diálogo com a antropologia, né? Com uma antropologia que vai te falar. Para mim foi muito importante o antropólogo, será que eu vou lembrar do nome dele? Tão importante, né? Barthes, né? Frederic Barthes, né? Frederic Barthes, que entende que uma cultura ela não pode ser tomada como uma essência, mas elementos discricionários de uma cultura são sempre mobilizados politicamente pelo grupo étnico quando ele se depara com desafios na sua experiência de vida. Então, os indígenas, por exemplo, quando se vê na necessidade de lutar pela sua terra e pela sua dignidade, pelas suas condições, eles vão se assumir indígenas. Não é uma essência indígena que está em jogo ali, né? Eu sou tapeba porque eu quero, porque eu tenho direito à terra, né? Porque somos povos originários desse lugar. Isso é um recurso político mobilizado de acordo com a legitimidade política dessa forma. Para essa nossa discussão, é interessante. Nós somos cearenses, nós somos italianos, nós somos norte-americanos. Os norte-americanos, quando chegavam, os trabalhadores provenientes dos Estados Unidos, quando chegaram lá no consulado em Belém, eles todos se diziam norte-americanos. Ah, mas você é italiano, nem fala inglês direito. Aí ele disse, não quero saber, eu vim dos Estados Unidos, eu fui contratado lá. Então, você do consulado norte-americano tem que me socorrer. Percebe? Então, essa leitura antropológica é muito importante na interpretação dessas situações. E se vocês perceberam, para finalizar mesmo agora, tá, Olivino? Se vocês acompanharam aí com atenção, vocês percebem que essa discussão, ela é uma discussão, ao mesmo tempo, de uma história global, envolve os fluxos migratórios internacionais, envolve as medidas do grande imperialismo que prevalecia nessa época, a acumulação de capital, do capitalista dessa época, as relações diplomáticas, envolve uma série de coisas de uma história que a gente pode chamar de uma história global. Por outro lado, a gente precisou fazer aquilo que a microhistória faz, a redução de escala, procurando ter atenção ao local, né? Ao que estava acontecendo lá em Santo Antônio do Rio Madeira, né? Para que a gente pudesse alcançar a própria experiência de ação desses trabalhadores, né? E aí a gente pôde, então, com isso, perceber que eles não eram apenas números dentro de um fluxo internacional, não eram apenas representantes de uma classe de trabalhadores, mas eram também agentes transformadores e que, de fato, foram as deserções deles, as acusações que eles fizeram, os protestos que eles promoveram, que acabou promovendo o fracasso dessa expedição, percebe? Se fosse pelos empreiteiros,
a obra continuaria até o final. Só que, com essas condições, os trabalhadores resolveram não trabalhar mais. Sofreram muito, mas também agiram, né? Lutaram, né? E isso é o tipo de internacionalismo operário, na minha forma de ver, né? Uma relação internacionalista. Quando a gente fala de internacionalismo, pensa logo nos grandes projetos socialistas da época, né? Claro que a classe operária luta internacionalmente, isso deve ser assim mesmo, né? Mas o internacionalismo também passa por essas experiências. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Espero ter contribuído. Vamos lá, moçada. Quando vocês se inscrevem aí, fiquem à vontade para ligar o microfone, fazer uma pergunta pelo chat. Eu vou ligar a luz aqui, porque já está ficando escuro. Eu também. Matheus, por favor. Professor Tairone, boa tarde aos presentes, né, primeiramente. Professor Tairone, é um prazer estar podendo falar contigo, tá? O que me instigou muito na sua fala é que o senhor está falando de um espaço que ele é tomado por sujeitos que vêm aí de diversos lugares do mundo, né, italianos, americanos, os próprios cearenses, né, os indígenas que faziam parte daquele espaço. Então, eu queria perceber, professor Tairone, aí uma pergunta ao senhor, em que medida esse espaço onde a rodovia Madeira-Mamoré ela foi construída, ela se transformou em um local de trocas culturais, políticas, né? Ou seja, em que medida o espaço da ferrovia se tornou um local de trocas culturais, políticas e também de estranhamentos entre esses diversos sujeitos, né? Porque imagine um italiano, um americano, ou o próprio cearense retirante que daqui sai, tendo essas relações de proximidade, como é que isso, de certa forma, contribuía para uma socialização e também causava um estranhamento entre esses sujeitos, né, que tinham aí bagagens culturais, políticas, sociais diversas, né? João Paulo, emenda aí, João. Bem, primeiro parabenizar o professor Tairone pela fala. Professor, a minha pergunta vai mais em direção ao acesso às suas fontes. Eu notei que o senhor trouxe algumas fontes como os relatos do diplomata aqui dos Estados Unidos, né, me fugiu agora o nome. O consulado americano em Belém. Então, eu queria saber como foi a sua experiência com relação a essas fontes, se o acesso foi fácil, difícil. De fato, eu tive que viajar para conseguir essa parte. Outra parte eu consegui daqui de casa mesmo. Mas posso começar a responder, Oliveno? Então, obrigado, Matheus e João Paulo. Assim, vocês, com essas perguntas, já colocam coisas que era preciso ter sido ditas mesmo, mas acabou que não... Bem, é sempre uma transmissão, uma comunicação limitada, né, que a gente faz. Mas tudo bem. Matheus, é muito interessante você perguntar sobre a ferrovia como um espaço de trocas culturais, né? De fato, isso vai se intensificar muito mais. Você viu que durante essa experiência de um ano do ano de 1878 que eu apresento aqui, já há uma diversidade cultural bastante expressiva, né? Agora, durante aqueles anos que eu falei no início da apresentação, na época da construção efetiva da ferrovia entre 1907 e 1913,
a quantidade de grupos diferentes foi muito maior. Foi muito maior. E havia, sim, um estranhamento entre esses grupos, né? De fato, primeiro, assim, que quando você tem um grupo de uma nacionalidade, a tendência é que eles vão se alojar juntos, separado do grupo de outra nacionalidade, né? Então, as informações sobre o cotidiano das obras deixa isso muito claro, que os alemães dormiam separados dos espanhóis, né? Que os indígenas, quanto mais ainda, né? Então, você tem essa diferenciação. Isso dava vazão a muitos conflitos entre os próprios trabalhadores. Muitos conflitos. A zona da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré era uma zona de faroeste, como diz os relatos das crônicas que falam sobre o assunto, né? Então, era uma zona muito violenta exatamente por conta dessas desavenças de gente que vinha de diversas procedências, né? Então, de fato, você chama atenção para uma coisa importante. Havia um estranhamento muito grande entre esses trabalhadores. O que eu acho interessante é a quantidade de relatos de casos de grupos de nacionalidades, compostos por nacionalidades diferentes, atuando juntos. Você tem, por exemplo, uma matéria do jornal em Manaus, nessa época aí, um grupo de italianos, um francês, ingleses, eu não me lembro agora de cabeça, mas era um grupo assim de umas 3 nacionalidades que foi procurar o chefe de polícia em Manaus para reclamar da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Então, apesar dos estranhamentos, em determinados momentos eles se uniam, né? Eles se uniam e articulavam uma ação conjunta. Como eu falei da greve, né? Da greve que cearenses, apesar das barreiras, inclusive linguísticas, né? Porque como é que eles se entenderam? Dificilmente os italianos, os irlandeses, os norte-americanos nativos iam já saber falar português a ponto de trocar detalhes com os cearenses que estavam chegando ali, né? Mas não durou nem 3 dias, eles já estavam fazendo a greve juntos, tá? Então, era uma coisa assim que, de fato, a gente percebe que era um esquema bastante complexo entre a solidariedade de classe e o estranhamento entre eles, né? Então, isso daí acontece bastante. Bem, em termos gerais, é isso. E sobre o que João Paulo nos fala, né? Me pergunta sobre a questão do acesso às fontes. Como eu estava dizendo, adiantando, os jornais você consegue, para essa época, para outras épocas já fica mais difícil, né? Eu consegui no site da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, né? Então tem que ler em inglês, né? Você coloca lá o descritor Madeira Mamoré, e aí você tem logo uma seleção de uma série de jornais que dão notícia. E são vários, viu? São vários. Só que, como todas as fontes, em geral, você não pode se confiar que a coleção esteja completa, que você vai ter uma série totalmente organizada ali para trabalhar. Jornais no Brasil também, a Hemeroteca Nacional, a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional é um acesso de inestimável importância,
né? Você tem um site à disposição com matérias que eu colhi matérias sobre o caso, não somente nos jornais do Amazonas, de Belém, do Pará, do Ceará, mas também consultei jornais de Manaus, Manaus não, do Maranhão, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, que tem uma quantidade de jornais bem maior, né? Então, você tem que procurar fontes nos mais diversos lugares. Já que a hemeroteca digital possibilita, então eu me dediquei a procurar com bastante cuidado em todos esses lugares. Né? Não me ative apenas a uma pesquisa rápida nos jornais do Amazonas, não. Né? Procurei ampliar. A gente também consegue coisas com os nossos colegas, né, que pesquisam o assunto. No meu caso, eu tenho um amigo que é o professor Edson Holanda, da Unilab, que pesquisou, né, as migrações de cearenses para a Amazônia, e ele encontrou nos arquivos em Manaus um inquérito sobre esse caso que eu relatei para vocês lá, do conflito armado que houve durante esse ano lá. Então, é um inquérito assim, de grande relevância, né? com o relato detalhado daquilo que foi dito por cada um ali, né? E aí você fala de um tipo especial de fonte, que são os ofícios, os documentos do consulado, né? Esse daí não tem na internet. Esse daí eu fui até o arquivo Edgar Loiholt, que é um arquivo da Unicamp, em Campinas, em São Paulo, né? E lá eles têm a coleção digitalizada dos documentos dos consulados, dos diversos consulados norte-americanos no Brasil, desde o século XIX até o século XX. Né? Então, nesse sentido, eu tive que fazer essa consulta lá. Só que aí a consulta se torna até fácil quando você tem esses documentos que já estão digitalizados. Basta você levar um pendrive, selecionar os documentos que você precisa e copiar no seu pendrive. É assim que a gente faz a documentação nesses arquivos que são melhor aparelhados, né? Quando não, a gente precisa, de fato, levar um caderno, uma caneta e anotar à mão cada palavra, né? Que também não digo que seja uma experiência negativa, não. Eu acho que é importante ir até o arquivo, enfrentar a dificuldade da leitura de documentos do século XIX e copiar. Eu tenho aqui nas minhas estantes cadernos e mais cadernos de documentos copiados à mão. Foi o melhor estudo que eu já fiz na minha vida. Entende? Hoje, você pegar e ler documentos na internet, por um lado, tem a sua vantagem, a sua importância, né? Democratiza o acesso, é ótimo, né? Por outro lado, a gente entra nessa cultura da informação rápida. E para o trabalho da interpretação historiográfica, tem seus problemas, viu? A gente precisa também prestar atenção na formação da gente como historiadores, historiadoras, né? Com o cuidado também com essa necessidade da gente ter uma dedicação acurada com o levantamento das nossas fontes nesses aspectos que eu estou falando, certo? Então, mas de fato a internet ela já traz
essas outras grandes facilidades, né? Sem ela, seria impossível fazer uma pesquisa desse tipo em outros tempos, né? Tairone, querida, enquanto você falava, mil coisas, né, me mobilizavam, né? Mas eu não podia estar interrompendo a todo tempo a tua fala, claro. E confesso a você que dificilmente vou, de maneira organizada, passar em revista todas essas questões que foram ali, não é? Alimentando o meu pensar. Tá? Como a gente não tem essa organização toda, eu vou começar por esse depoimento seu agora, tá? Em relação aos arquivos digitais e a experiência do pesquisador ir a um arquivo, né? E, de fato, manusear, não é? Um documento, buscar fazer a leitura, não é? do documento naquela sua materialidade, não é? Histórica mesmo. Certa feita, lá na Fafidam, no auditório, numa palestra, o professor Gleudson Passos fez uma analogia que eu achei muito interessante, e um dia, conversando com ele, pedi licença para sempre me apropriar da mesma, né? O que vou fazer agora. Dizia o professor Gleudson que é impossível um acadêmico de medicina, por exemplo, não é, obter a sua formação sem ele tocar num cadáver, sem ele estudar, não é, ali os diferentes músculos que compõem aquele braço, o corpo, não é, a material daquele cadáver, enfim, tá? E aí ele dizia que, da mesma maneira, não tem como a gente pensar um historiador se formando sem conhecer um arquivo, não é? Sem procurar realizar uma pesquisa documental, né? Enfim, viver esse mundo, não é? Que é um mundo encantador, porque aquele arquivo representa um pouco o que sobreviveu de um dado passado, e aí nos cabe perguntar por que razões esse passado, essas versões do passado sobreviveram, não é? Que raios de interesse, não é, tiveram para que aquele documento ali permanecesse, enfim. Então, isso é muito importante. Agora, não resta a menor dúvida que hoje nós temos uma facilidade muito grande, né, de produzir uma história consultando diferentes tipologias de fontes, não é? Em casa, não é? No próprio computador. Enfim, isso é muito, muito importante mesmo, né? Portanto, também, dentro dessa perspectiva, não nos cabe mais a desculpa de que não posso pesquisar, não posso desenvolver uma pesquisa, porque na minha cidade não tem nada, enfim, né? O professor Tairone fez uma referência importante, chamando a atenção para a dimensão internacional desse evento, construção, né, da estrada de ferro Madeira. Em tese, era uma coisa que dizia respeito à história local ali da região, né? Em tese, tá? Mas a gente começa a perceber que esse evento, esse fato, ele se acha integrado, não é, a uma complexidade, não é, de interesses econômicos, não é, de políticos, né? Então, veja como na história, assim como na vida, tudo se acha integrado, né? Tudo se acha integrado. E aí ele foi fazendo metodologicamente, como pesquisador atento que o não é? Os recortes, né, para a sua pesquisa. Bom,
eu não tenho como dar conta de todo esse período, não é? Desde aqui a década de 1860, 70, até o ano de 2013, de 1913, né? Mais ou menos. Né? Então, vou recortar e recorta, trazendo já para um recorte no qual ele tem uma certa expertise, não é? Afinal de contas, você pesquisou também acerca de 1877, 79, tá? E começa a buscar compreender esses processos dentro desse recorte mais temporal. Tá? Vendo o mapa, Tairone, tem nomes assim muito interessantes, né? Por exemplo, tem uma parte que chama-se, deixa eu tentar localizar aqui, Caldeirão do Inferno, né? Então, isso nos dá ideia, se a gente for aí buscar como esses espaços são nomeados, e a maneira como eles são nomeados nos é uma referência para imaginar, não é, a sua condição, não é, de vida, não é, enfim, as dificuldades que se pode experimentar nesse ambiente à época, tá? Então, o Caldeirão do Inferno, a gente imagina como era difícil você adentrar esses espaços, não é? Qualquer um, né? Desde do cearense ao norte-americano, ao alemão, ao chinês, qualquer que seja ele, não é? Diferentemente dos índios que tinha já já estavam historicamente ambientados, né? Historicamente ambientados. É muito interessante. A gente percebe, quero crer, né, que se nós pudéssemos aqui pensar, perguntar a cada um dos presentes, dificilmente conhecem alguma coisa da história dessa estrada de ferro. Dificilmente. Ou estou errado? Né? Dificilmente. Quer dizer, a tua apresentação nos permite não só conhecer um pouco desse percurso, da historicidade dessa estrada de ferro, Tairone, mas também, sobretudo, pensar, tá, como a história nos reserva sempre, tá, possibilidades, né, de você alargar, né, a compreensão, tá, para além das fronteiras que demarcam o acontecimento, o fato. Né? Por exemplo, você se reportou aos Estados Unidos, a crise, né, nos Estados Unidos com toda essa população, né, que havia emigrado de diversas outras partes do mundo, e a gente lembra que já no século XVII isso começa a acontecer nos Estados Unidos, não é? A gente já tem diferentes povos começando a explorar, não é? As terras americanas e, ao mesmo tempo, buscando constituir riquezas. Tá? Então, os Estados Unidos vivem esse momento e dentro da perspectiva do capitalismo internacional, não é? Há aqueles que vão investir nessa grande empresa que é a construção da ferrovia. Agora, veja, para finalizar meu comentário, hoje a gente estava discutindo, hoje pela manhã, Tairone, na aula de História do Ceará 1, tá? Exatamente a questão do sertão como sendo esse espaço, não é? De práticas cotidianas de poder e violência as mais diversas, não é? As redes familiares, esse cotidiano de violência, né? O que o professor Otávio e fiquei pensando aqui como, nesse contexto das
exploração aí da Amazônia para a construção da estrada de ferro, é uma espécie também, não é? A gente usa da imaginação histórica, a gente lembra, não é, do que foi o processo de colonização, de povoamento, de exploração das terras lá no passado também. Claro que estamos aí em outro contexto e com diferentes nacionalidades participando. Mas não deixa de ser ainda uma área do território que começa a ser explorada pelo capital, né? Com interesses pelo capital, numa perspectiva já muito mais internacional, não é? Do que antes. Tá? Fiquei lembrando disso, porque a gente discutiu muito dessas questões, tem discutido muito dessas questões assim na disciplina de História do Ceará. Para finalizar mesmo também, eu lembrei da exploração de Serra Pelada, já agora mais recente, na década de final dos anos 70, né, década de 80, não é? Porque era esse espaço não da presença de grupos internacionais, né, de outras nacionalidades, mas de várias partes do Brasil, não é? E que, portanto, cria-se um ambiente de trocas culturais, mas, sobretudo, de violência, de disputa de poder, não é? De doenças, de morte, de dificuldades, não é? De trapaças, de dramas, não é? De sonhos, não é? Quer dizer, é um amálgama de muitas coisas, esses espaços, não é? E chama, e assim, diferentemente desse período, muitos não fizeram registro, não é? Mas esse registro que você falou me chamou muita atenção, né? Desses americanos que começaram a dizer assim, olha, não venham, né? Quer dizer, parabéns pela pesquisa e perdão se eu me alonguei muito aí, talvez até mais do que você. Seu microfone, Tairone. Tá certo. Pois é, eu acho que você tocou em pontos assim muito pertinentes, né, em tudo. No que você falou a respeito do trabalho da pesquisa e das diversas seleções que nós sempre estamos fazendo, né, para pesquisar, sempre operando recortes, né? E aí eu penso muito no que você estava falando, os microhistoriadores italianos, eles sempre pensam as pesquisas históricas como experimentos. E eu acho interessante isso, né? São experimentos. Você não sabe muito bem como é que vai, no que vai chegar. Mas no experimento da pesquisa, você consegue construir conhecimentos relevantes acerca da história, né? Então, eu acho que é interessante a gente, no nosso trabalho de formação de historiadores, que a gente é dedicado a isso, né? Também lembrar esse aspecto, né? Toda pesquisa também pode ser um experimento, né? A gente, afinal de contas, está querendo conhecer algo que ainda não se conhece, né? Então, eu acho que esse aspecto aí do experimento é interessante. E a gente também se volta muito, por conta da nossa origem também, o lugar de origem, aos interesses históricos voltados para o nosso sertão, né, para a nossa experiência cultural própria. O interessante é que essa experiência, sobretudo para uma experiência do Ceará, o Ceará é um território de migração, é um território de muitos fluxos de pessoas indo e voltando, né? Então, a história dos sertões cearenses estão conectadas aos sertões amazônicos, né?
Então, é possível, isso que você falou, né, da Serra Pelada, né? Você tem gente em Limoeiro do Norte, nos outros lugares aí da região, assim como no Sertão Central, em Quixadá, Xeramobim, e no Ceará, de uma maneira geral, muita gente que migrou, que foi para a Serra Pelada, né? Que voltou, que ainda está vivo, que tem aí depoimentos, falas preciosas para dizer dessas experiências. Né? Na Fafidourinha tem uma monografia recente de uma petiana sobre a experiência de pessoas de Jaguaruana que foram para a Serra Pelada, né? ou para a área de influência de Serra Pelada, que a gente não pode pensar só a Serra Pelada em si, ela acabou constituindo um recorte espacial, não é? Bem mais amplo, não é? Que estava ali dentro daquela atmosfera do ouro, não é? De exploração das minas, enfim. Tá? Inclusive a presença de mulheres, né? É bem interessante. E você falando aí, lembrei também do Rodolfo Teófilo com o romance O Paroara, não é? Que vai descrever bem essa questão da imigração no período da seca de 1877-79 para a Amazônia, descrevendo inclusive o embarque, né? Que não sei se você já leu essa obra do Teófilo, né? Que é assim, é uma coisa que é dramática, né? Aquela narrativa dele, vendo a família embarcar e ficar os filhos pequenos na areia da praia porque não conseguiram embarcar também, né? E vendo o vapor seguir viagem, né? Processo aí de ruptura, né? De um núcleo familiar, né? Então, assim, fica aí a dica para que vocês possam buscar esse romance, o Paroara, né? Que era como eram chamadas essas pessoas, não é? Oliverno, pois não. Deixa eu só fazer um comentário sobre o Paroara, que eu acho que complementa. É interessantíssimo o fato de Rodolfo Teófilo, ao que me consta, nunca ter viajado até a Amazônia. No entanto, ele escreve um livro que metade do livro é ambientado lá, né? E você vê uma quantidade de detalhes do modo de viver naquela região que você percebe que ele sabe daquelas coisas por ouvir falar. Né? Então, você tem um livro, um livro de literatura de um escritor do Ceará que, ao mesmo tempo, é um documento dessa conexão cultural que tinha o Ceará com a Amazônia. Eu diria que é uma literatura construída a partir da oralidade. É sim. Não é? Da fonte oral. Né? É sim. Muito, muito legal essa sua lembrança do Paroara. Vamos lá, gente. Vamos explorar um pouco mais o Tairone aqui. À vontade. Professor, na sua fala me chama muito a atenção a questão das hierarquias de trabalho, né? Qual é a posição de trabalho que esses retirantes cearenses ocupavam quando chegavam lá na construção da ferrovia, né? Porque você falou que existia a empresa, existia aquele sujeito que agenciava os trabalhadores, então, como é que funcionavam essas relações, né? Como é que se estudava nesse cotidiano, né? Nessas tramas? É interessante isso aí, essa pergunta, Matheus. Você tem uma coisa que, por um lado, são características das relações de trabalho da época do século XIX, de uma maneira geral, nesse tipo de trabalho. O tipo de trabalho de construção, o tipo de trabalho de você estar abrindo uma estrada, construindo um canal, uma ferrovia, né? Fazendo um açude, um dique, um reservatório, uma construção assim de mais
uma construção que é de grande escala. Esse tipo de trabalho está conectado ao próprio desenvolvimento do capitalismo industrial. O Karl Marx, no Capital, ele chama esse tipo de trabalhador de infantaria ligeira do capital. Gente que tem origem no campo, proveniente do mundo rural, que é levado a trabalhar num tipo de trabalho industrial. Que é contratado o grupo todo, a família toda. Homens, mulheres e crianças. Mas, em geral, apenas o homem trabalha. Trabalha não, desculpe. Apenas o homem recebe. Em nome de toda a família. Só que as mulheres trabalham, as crianças trabalham. Ele fala, por isso que ele está falando de infantaria ligeira do capital, porque é todo mundo sendo mobilizado como se fosse numa guerra, num embate, numa empresa, num empreendimento militar. Né? É mobilizado para isso. Vivendo as piores condições, ele diz assim, não mora, acampa. E é o pessoal que mais sofre com as epidemias. Porque não moram exatamente em lugares minimamente organizados e higienizados para pessoas viverem sem se contaminarem com as piores doenças, né? Pelo contrário, se aglomeram ali, como muitos viveram na época das secas no Ceará, né? Então, isso daí não é uma coisa somente de retirante, é uma coisa dos trabalhadores dessa época em vários lugares do mundo, né? O tipo de trabalho de construção de ferrovia era um dos mais inóspitos, porque o pessoal tinha, por exemplo, aqui no Brasil esse problema não era tão sério, mas imagine nos Estados Unidos, na Europa, você construir uma estrada de ferro no alto de uma montanha no inverno, o frio cortante, né? Sendo que não havia proteção, trabalho a céu aberto, né? Então é um tipo de trabalho assim bastante pesado, né? Bastante pesado. Por conta disso, sempre mobilizou as camadas menos protegidas de trabalhadores. Quem trabalha na construção de ferrovia, geralmente é o pessoal mais pobre. O pessoal mais pobre da população de trabalhadores, né? Então, você tem um esquema que se constituiu durante o século XIX, porque foi a época das construções das ferrovias, principalmente, perdurou depois, que é esse trabalho por empreitada. Trabalho feito por empreitada. Geralmente você tinha uma empresa que planejava, estudava a construção de uma ferrovia, com seus estudos gerais, só que a execução da construção era subcontratada. Você contratava empreiteiros e os empreiteiros contratavam os subempreiteiros. Era nesse esquema de empreiteira e subempreiteira que você tinha acesso aos trabalhadores. Por quê? Você não tinha um contrato geral, você não se vinculava à empresa como um quadro da empresa. Você não recebia o seu salário diretamente da empresa. Você recebia o seu salário do empreiteiro ou do subempreiteiro. É uma espécie de terceirização, né, como chamamos hoje. Né? O que acontece muito nisso aí é porque esse tipo de esquema permitia com que muitos subempreiteiros organizassem a mobilização de trabalho com esquemas de trabalho servil, que não era o que aparecia na estampa da empresa.
por exemplo, no Brasil, desde a década de 1850, existia proibição de emprego de trabalho escravo na construção de ferrovias. Exatamente porque as ferrovias eram um grande símbolo do progresso. Então, era proibido você trabalhar, botar escravo para trabalhar na construção da ferrovia. Agora, pergunte, será que não existiam escravos trabalhando nas construções de ferrovias? Há evidências demais sobre isso. Porque exatamente a empresa não tinha nenhum trabalhador escravo registrado no seu nome. Mas quem empregava trabalho escravo. Muito fazendeiro de São Paulo, com um monte de escravos, interessado no andamento da construção da ferrovia para beneficiar o escoamento do café das suas fazendas, fazia questão de mobilizar seus escravos para trabalhar nessas ferrovias de lá. E quando não tinha esse trabalho de escravos propriamente trabalhando na construção dessas ferrovias, você tinha também trabalhadores de condição livre, só que, claro, a maioria de cor, né, negros e tal, sendo que havia um comprometimento da liberdade dessa gente, porque o pagamento ficava na mão do empreiteiro, o trabalhador, para comer diariamente, às vezes, comprava fiado no fornecedor, que às vezes era o próprio empreiteiro, né? E aí eles ficavam presos numa servidão pela dívida que eles tinham durante o mês. Né? Então, aquele pessoal que trabalhava na empresa, no dia a dia da construção, tinha que esperar o dia do pagamento. Às vezes, não para receber o pagamento, mas às vezes para estar liberado para deixar de trabalhar. Isso daí não é trabalho em condição livre propriamente. É um trabalho forçado. É um esquema de trabalho forçado. Né? Então, de fato, há uma complexidade nessas relações de trabalho que mostra que né, no caso dos retirantes das secas, no Ceará e outras províncias do semiárido, a própria fome era o elemento que forçava o trabalho. Veja que a própria fome, a própria ausência de outras alternativas é um compulsor para o trabalho. Você tinha que aceitar trabalhar naquele esquema de trabalho porque era o único meio de obter o socorro do governo. Né? Então, é um tipo de... então, esse mundo, esse universo de trabalho, o trabalho da agrícola, propriamente, né, já era um trabalho parcialmente servil, né? O trabalho da parceria, né? Né? E quando a pessoa saía desse universo para uma outra relação de trabalho, procurando o salário, procurando o assalariamento, caía nesses outros esquemas também, né? Então, a história do mundo do trabalho do Brasil, dessa época, tem muito esses traços, né? Tem muito essas características. Né? Não aconteceu uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre, propriamente não. Se houve transição, foi primeiro para esquemas de trabalho, servis, intermediários até que você tivesse relações de trabalho protegida por legislações trabalhistas que vem mais forte no período da Era Vargas, mas até hoje a gente sabe que não que isso daí foi apenas um momento restrito da história. Hoje já está havendo todo o desmonte disso, né? Uhum.
É. E lembrar, Tairone, que aqui no Ceará nós vivemos na província, não é? Que se estendeu aí já no período republicano, a estrada de ferro Fortaleza-Baturité, que se estende até o Cariri, né? Que eu acho que vai até a década de 20, 30, mais ou menos a construção. É mesmo. Né? Quer dizer, é uma construção que se espraia aí pelas décadas, não é? Que vira o século, né? E que tem uma historicidade muito rica, né? Porque ela vai, inclusive, possibilitar, em períodos de seca, como a de 1915, o fluxo de retirantes vindo, não é, para Fortaleza, que era a área de distribuição né, de possibilidades, né, de acesso, enfim. E depois da ferrovia, já a partir da década de 30, as rodovias, né? Então, todo período de seca vai ser construção de rodovias. Sim. Essas cidades aí do Vale do Jaguaribe, elas vão ser interligadas em períodos de seca, né? Nas construções, nas chamadas rodagens, enfim, que era onde se possibilitava o emprego dessa gente que sofria aí com a seca, enfim, né? Eu lembro da Transnordestina, que hoje é a BR-116, que começa um pouco antes de 32, mas que na seca de 32 vai ter um grande boom, né? Ali na região do Vale do Jaguaribe, a construção dela, com um grau de dificuldades terrível também. Né? Mas o Alan quer falar, por favor, Alan. Mas deixa eu Alan, só um instantinho, para fazer propaganda aqui dos nossos trabalhos, né? Tem esse livro, Trem da Seca, que fala dessa construção da ferrovia que Olivenot se referiu agora, da Estrada de Ferro de Baturité, no período da seca de 1877, tá? E Eu sempre trabalho em Ceará 2, um texto teu. Está na revista Trajetos. Legal. E esse daqui, que é já o fruto da minha tese de doutorado, né? Proletários das Secas, que é, em traços gerais, a discussão disso que o Olivenot acabou de falar, né? O trabalho o emprego de retirante das secas na construção das ferrovias, açudes, estradas, desde a experiência de 1877, chegando até os primeiros anos da organização da IOCS, né? A Inspetoria de Obras contra as Secas, que passou a organizar, que hoje é o DENOX, né? Que passou a organizar essas frentes de trabalho, né? De retirantes das secas. Né? Diga, Alan. Boa noite, pessoal. Vocês estavam falando, né, da questão do Paroara e dessa migração de nordestinos, especialmente cearenses. Eu estava lembrando aqui que olhando os livros da paróquia do Acarape, né, no final do século XIX, para os primeiros anos do século XX, começam a aparecer batismo de indígenas do Rio Acre e Amazonas, né, no Acarape. E quando a gente... Algo que eu achei muito curioso. E quando a gente olha quem são os padrinhos, por exemplo, aparecem proprietários conhecidos, né, da região, ou seja, o que indica uma circulação, que esses indivíduos foram para aquela região e conseguiram retornar, né, e eu fico pensando de que fato, que relação era essa, né, com esses indígenas que acabavam vindo daquela região sob a ordem desses indivíduos, né, talvez. E eu fico pensando, é uma pergunta para o professor, né? Em que ponto se encontra, digamos, uma historiografia que pensa o retorno, né, desses indivíduos? Porque está muito no senso comum de que esses indivíduos iam e não conseguiam voltar, né? E eu fico pensando nesse elemento das conexões e trajetórias dos que, de fato, conseguiam voltar de alguma forma, né? É muito interessante mesmo essa... eu tenho
consciência dessa importância da observação sobre o retorno dessas migrações, porque, de fato, é isso mesmo. Ocorreu o retorno. Não foi somente as secas expulsando os retirantes do Ceará. Na verdade, o que eu falo na minha tese, o que está expresso em outros trabalhos também, é que, na verdade, ocorreu a abertura de rotas migratórias. Rotas de gente indo e voltando. Né? Gente indo e voltando, e indo de novo e voltando de novo, né? Estabelecendo lugares lá e aqui, né? Numa alimentação de fluxo constante. Né? Isso vai se dar... professor Alexandre Isídio, que é de origem aqui, mas está trabalhando no Maranhão, tem uma tese muito interessante, a dissertação de mestrado dele já falava de migrações mais remotas do que a da seca de 1877. Mas, de fato, a seca de 1877 intensifica muito isso e constitui essas rotas. Então, certamente, vinha muita gente de origem amazonense para os sertões do Ceará, né? E ia gente daqui para lá também, né? E diversas vezes. Né? O que a gente tem percebido que existem trabalhos que vão mostrando, como, por exemplo, do Edson Holanda, que eu falei há mais tempo. Né? São trabalhos que analisam rotas não previstas. Né? Porque uma coisa é você falar, retirantes das secas foram para a Amazônia fugindo da fome, fugindo da calamidade. Isso você está dizendo uma coisa. Lá, o que existia? Seringais empregando esses trabalhadores. Claro que existiu isso. Mas quais foram as outras estratégias organizadas por essa gente, por essas pessoas? Né? E será que esse pessoal tinha por preferência trabalhar nos seringais? Ou não seria, o que é mais provável, interessados em ter acesso à terra para plantar e desenvolver sua autonomia lá, né? Então isso gera conflitos sociais naquele espaço, né? Então há pesquisa sobre isso. Agora eu não conheço ainda essa de retorno, né? Das consequências desse retorno. O que eu sei que são flashes da coisa, né? Por exemplo, o caratilápia, aquele peixe que é de origem amazônica, veio nesses retornos, entendeu? Esses indígenas que você tá apontando aí nos registros de batismo, veio nesses retornos, né? Agora, como se deu em traços mais detalhados essa história, é de fato interessante a gente procurar saber. Tairone fazer as considerações finais, eu queria sugerir, né? Existe um documentário na TV Assembleia, o professor Tairone deve conhecer, muito interessante sobre a história das ferrovias aqui no Ceará. Né? Então, assim, é um vídeo, documentário muito interessante, que inclusive com depoimento de ex-ferroviários, né? Muito bacana, muito bacana. Então, quem quiser... O professor Gisafran também, não é? Fez um trabalho, não é? Abordando um pouco, a partir da metodologia da história oral, essa historicidade, não é? Dessas ferrovias, enfim. Alan, quero agradecer a você também, ter podido estar conosco, tá? Seja sempre bem-vindo, querido. Tairone, por favor. Olivenor, eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer a sua gentileza. Eu gosto muito dessas suas gentilezas, dessa sua forma agradável de nos receber. Eu acho isso inestimável, né? E estou muito feliz em poder ter participado aqui com vocês dessa tarde, desse fim de tarde, começo de noite,
né? Eu gosto muito de comunicar a minha pesquisa, eu tenho muita satisfação, espero ter contribuído com vocês de alguma maneira, ou de algumas maneiras, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades de contato. Essas série de curiosidades que você, Oliveno, disse que tinha aí, que não estava querendo me interromper para falar, a gente pode, qualquer dia desse, sentar, não sei, eu tomo uma cervejinha, se você quiser também, a gente compartilha, se tomar suco, tudo bem também, a gente conversa. Suco de maracujá, querido. Pronto, então, eu com minha cervejinha, você com seu suco de maracujá, a gente estende o papo. Tá. Obrigado, certo. Viu, gente? Um abraço. Nada, querido. Eu queria só pedir permissão a você, Tairone, aliás, pedir para que você se demorasse um pouquinho mais, tá bom. Que eu queria conversar com você e com a Débora, 2 minutinhos, pode ser, Débora? Tá ótimo. Pode ser, sim. Então, vou interromper aqui a gravação.